Como vai, doutora Isabel? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Hoje, doutora Isabel Martinez vai falar o que a gente tem que fazer para manter o bronzeado. Porque tem gente que acha que esticar o corpo no sol e ficar lá igual o lagartixa, igual o jacaré, é melhor sair para pegar um bronzeado. Não é não, né? Não é. E as pessoas acham exatamente isso. Eu vou fazer, eu brinco que eu não faço mais coxinha, né? Já passei da idade, fica fazendo coxinha na praia, fica rolando, não rola. Mas o que acontece? A pessoa pode ter um bronzeado saudável em determinadas situações, com alguns cuidados simples que ela pode começar a tomar. O problema é que a pessoa também tem que entender que se ela é branquinha, ela não vai ficar com um bronzeado assim, morena, em 2, 3 dias, e às vezes nem consegue pegar esse bronzeado. E por que tem gente que, mesmo sendo mais clarinha, tem muita facilidade em pegar a cor? Porque depende do fototipo do paciente, porque às vezes ela é clarinha, por isso que a gente faz aquela pergunta assim, você é clarinha, mas quando você vai para o sol, como que você fica? Você fica mais vermelha ou mais morena? E isso você consegue diagnosticar, quer dizer, determinar o fototipo do paciente. E aí você consegue, através disso, orientar ele qual tipo de protetor, fator de proteção solar e como você vai conduzir. Entendeu? Tem gente que fala, uma semana antes de eu ir para a praia, eu tomo suco de cenoura, com bastante abóbora, tudo que é laranja, porque isso ajuda a deixar um bronzeado mais bonito e depois manter o bronzeado. Isso é verdade? Isso é verdade, só que não pode ser só uma semana antes. Então, assim, é uma rotina. Como ter um bronzeado legal? A rotina é, algumas semanas antes, um mês mais ou menos antes, 1 mês e meio, até 2, o ideal, é que você ingira substâncias com beta-caroteno. O beta-caroteno realmente tem uma ação, além de antioxidante, de diminuir o eritema que a gente chama, tá? O que é eritema? É vermelhidão. Ah, tá? Então, assim, vermelhidão... Hoje eu vim de vermelho por causa disso, tá? Eu achei que fosse laranja. Mas tudo bem. Não é vermelho. Laranja na luz. Mas tudo bem, eu boto o sapato que é vermelho. Na luz, olha lá. Na luz ficou laranja. Não, ó, tudo bem, não tem problema. Eu posso mostrar o sapato que é vermelho. Vermelhão. Então, assim, a ideia não é ficar vermelhão. O beta-caroteno ajuda a não ficar tão vermelho, mas só ele, lógico, eu vou tomar isso e não vou ficar vermelho? Não é assim. Entendeu? Mas e crianças? Porque tem criança que também pega uma cor rapidinho, fica na sombra, embaixo do guarda-sol, com protetor solar direitinho. E você vê a criança na hora que você vai tomar banho com o bumbum todo branquinho, onde tinha a sunguinha, ficou protegido. Ou então de camiseta com a marquinha. Enquanto as outras crianças ficam no mesmo lugar e não tem isso. Quer dizer, isso vem de genética? Genética, é o fototipo da criança. Só que criança tem que se tomar... É assim, interessante até conversar sobre criança. Criança, por favor, tomem um cuidado a mais. Porque hoje em dia, o que nós temos é uma piora, né, na questão da radiação, na questão do... E o que nós vamos fazer com essas crianças? Usar também roupas com proteção solar para que não tenha justamente esse vermelhão, essa marquinha. Eu preciso cuidar muito da pele da minha criança. Por quê? Porque uma criança bem cuidada em relação à proteção solar, eu vou diminuir a prevalência, né, a incidência de câncer no futuro. Então, isso eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso, hoje, lança-se mão de uso de roupas com proteção solar, chapéu. Hoje tem umas roupas de criança que são maravilhosas. Só isso? Não. Use protetor e o horário da exposição. Porque não adianta ficar só embaixo do guarda-sol, porque a gente ali também tem guarda-sol também com proteção, sim, né? Tem, Kátia. Mas tem. uma parte deles acaba não tendo mesmo. Não tem. E assim, a irradiação indireta também ocorre, né? Por reflexão. Então, tome cuidado, tá? Quer dizer, vamos ir... eu quero bronzear. Vamos cuidar de um bronzeamento, porque geralmente a pessoa mais adulta, o jovem, o adolescente, a mulher, ela quer um bronzeado. Na infância, tome um extremo cuidado com a criança, use o protetor solar adequado para a criança e roupinhas, tá? Agora, lembrar, né, se a gente fizesse aqui um comparativo, a gente nem tem, mas de alguns famosos que se expunham muito ao sol, não são pessoas muito velhas não, viu? Gente até mais nova. O quanto que a pele fica destruída, é só a gente reparar em alguns surfistas, não é? Esportistas, que acabam não passando o protetor solar da forma correta e literalmente
detonam a sua pele, né? Isso é verdade, Kátia, porque o sol envelhece. Nós sempre... Junto com a água do mar piora, não piora? Piora, você tem uma relação, muito sódio, uma exposição maior, tem toda uma reação química, né? Quer dizer, o que eu posso dizer? Eu vou me expor ao sol, eu entro na água, eu tenho o sal da água, uma desidratação de pele, a pessoa acha que não está queimando, mas está queimando, não repassa protetor solar e acha que ficar só dentro da água não está queimando. Na realidade, você tem sim uma irradiação, né? E o efeito cumulativo, né? Sim. Então, assim, a pessoa, ela quer um bronzeado, dá pra gente ter um bronzeado saudável? Dá, entre aspas, desde que você cuide, use protetor solar. Então, depois a gente vai montar um quadrinho, uma dica, assim, de como montar, né? Como montar uma coisa fácil, assim, 10 dias. E entendeu? Os autobronzeadores? Os autobronzeadores, é assim, na questão de... É uma solução muito boa, tá? Para quem não gosta de tomar sol. Ou para quem quer prevenir do envelhecimento da pele e tudo mais e quer ficar com uma cor bonita. Sim. Tem uns que ficavam laranjas, né? Tem, mas antigamente o produto ele ficava mais alaranjado. Hoje em dia a tecnologia ela evoluiu muito. Então existem bons autobronzeadores, só que você tem que tomar alguns cuidados na hora de você utilizar. Um exemplo, por exemplo, é você fazer uma esfoliação. Só que aí as pessoas falam assim, eu já sei que eu tenho que fazer uma esfoliação, só que ela não faz de forma adequada e uniforme. E essa uniformidade é que dá ao corpo esse bronzeado. Quando você olha a pessoa e fala, nossa, ela está bronzeada de forma homogênea. Né? Isso, uniforme, de forma homogênea. Tomar cuidado com algumas regiões de dobra, cotovelo, joelho. O joelho, às vezes, as pessoas fazem, fica bem mais escuro, né? Sim. Ou então sentam depois de um tempo, tem que esperar secar. E fica, sabe atrás do joelho? Tudo marquinha branca. Que você coloca a perna dobrada, né? Exatamente. Então, tem como você usar. Autobronzeador é ótimo. As pessoas vêm e procuram, olha, eu posso usar? Pode usar. Ela mancha a minha pele? Não, ela não mancha a sua pele. Porque essa substância, ela reage com a queratina. O que é a queratina? É uma célulazinha que nós temos na superfície da pele. E dá aquela cor amarronzada, bronzeada para o paciente, tá? Para a pessoa. Pode usar, não tem problema. Mas sai com o tempo. Sai com o tempo, aí você tem que reaplicar e de forma adequada, né? Então, assim, reaplique, esfolie, hidrate. Agora, eu estou com autobronzeador, eu estou protegida do sol? Não, de jeito nenhum, né? Então, mas as pessoas acham que estão. Olha, esse é um problema. Temos uns mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles, ó. Vamos ver se você em casa vai respondendo se acha que é mito ou verdade. Para garantir um bronzeamento perfeito, é indicado esfoliar a pele. Vamos lá. Aqui, quando nós estamos dizendo em esfoliar... Vixe, com sal grosso. Então, assim, esfoliar levemente, existem produtos com partículas mais delicadas. É um mito ou é uma verdade? É uma verdade. Mas depende, como eu vou fazer essa esfoliação? Lógico, né? Por quê? A ideia é assim, isso daqui, o que acontece com a minha pele? Eu posso esfoliar, eu vou tirar aquela camada mais velhinha da epiderme, aquela superfície, aquela queratinazinha que tá ali, tá? Vou fazer uma limpezinha e vou me expor ao sol. Mas não é para eu... Entendam o seguinte em casa, né? Assim, esfoliei e vou pro sol. Não, não é isso. É aquela... a pele fica mais sensível, sim, né? Sim, sim. É a preparação. Tipo, eu vou pra praia daqui a uns dias, eu faço uma esfoliação e daqui a uns dias eu vou pra praia. Mas aquelas ditas receitinhas caseiras, aproveitando já que estão usando aqui sal grosso, sal com mel, fubá com mel, dependendo da textura dessa pele e pele um pouco mais delicada do que a outra, aquilo machuca, né? Machuca, Kátia, machuca. E assim, tomem cuidado na hora de esfoliar. Posso fazer coisas caseiras? Pode. Nossa, mas depende, tem né? Isso aí, é ciência, artigos cientificamente comprovados? Não, é caseiro, é uma dica, vamos tentar. Mas depende, tome cuidado, né? E conforme, às vezes até o produto, você compra o produto certo, mas você vai com uma selvageria para esfregar aquele produto na pele. É verdade. Não é? Vai. É verdade. Usa a bucha, aquela bucha vegetal, junto com o esfoliante, aí pelo amor de Deus, né? Então, e bucha vegetal ou qualquer outro tipo de bucha, não é um indicado você ficar esfoliando todo dia a sua pele. Ela de vez em quando, de vez em quando, ela não foi feita para isso. Todos os dias você tá lá, entendeu? Não é para isso. Mas o certo é eu esfoliar o quê? Uma vez a cada 20 dias? Você pode esfoliar uma vez a cada 20 dias, não tem problema nenhum. Mas esfoliar delicadamente. Existe até assim, você esfolia, depois você hidrata, passa um molhinho, passa uma substância nutritiva, substâncias que contenham, por exemplo, ativos como Iaxel, vitamina C, são substâncias hidratantes, estimuladoras de silício, de colágeno, tá? Porque você não pode só esfoliar e deixar sua pele desidratada. Você tem que esfoliar e cuidar, né?
Eu estou esfoliando para penetrabilidade ou para entrar alguma coisa, né? Para ajudar a tirar aquela pelezinha que está ali em cima. Então, esfolie e tome cuidado. Isso independente da idade da pessoa? Quanto mais idoso o paciente, isso é muito legal a sua pergunta, tome cuidado. Pode observar em casa, gente, quem tem um pouquinho mais de evolução, eu brinco que é evolução espiritual, entendeu? Que assim, a pele vai ficando mais fina do idoso. Até de você pegar, Sim. você sente que ela é bem mais delicadinha, Ele, né? o idoso pode observar que a qualquer momento ele bate sem querer e ele se machuca, fica roxo, porque eu tenho fragilidade capilar dos vasinhos, né? A fragilidade da parede do vasinho. Então, toma cuidado. Eu posso esfoliar uma pele de um idoso? Sim, mas de forma muito delicada e às vezes até dependendo do idoso, o legal é que você converse com o seu médico. Mas existe assim aquela pele que está muito desidratada, a paciente, o que ele pode fazer? Ele vai lá, pega, por exemplo, um fubazinho, não tem problema, com um pouquinho de mel, esfolia devagarzinho, mas depois vem com uma boa hidratação, deixa ali um hidratante com concentrado bom de ureia, tá? Por exemplo, se quiser clarear um pouquinho nicotinamida, essas são substâncias que a gente vê nos produtos das farmácias. O que tem que ter num hidratante para que a gente saiba um componente ou então que fórmula para dar tudo aquilo que a nossa pele precisa para ficar saudável acima de tudo? Tá. Vou explicar o seguinte, Kátia. Algumas substâncias são muito importantes. Só que como eu faço a minha hidratação da pele? A pessoa em casa tem que entender. Eu até falei do idoso esfoliar. Eu vou explicar uma coisa importante para a pessoa idosa em casa. A paciente que tiver a pele muito fininha, tome cuidado. Quando a gente fala assim, ó, você pode esfoliar o cotovelo. Porque, por exemplo, olha, você quer um exemplo? Eu vou sentar aqui, né? Rapidinho. Vou sentar aqui. Eu não fico assim o tempo inteiro? A gente apoia o cotovelo. Pois é. Então, isso daqui, meu, vai ficando ressecado. E como nós vamos hidratar? Com o quê? Por exemplo, dependendo do grau de desidratação que eu tenho na minha pele, eu posso ter na substância do produto, ureia. Mas ureia não é só pro pé? Não. A ureia existe em vários tipos de concentração. Por isso que às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu já usei hidratante com ureia. Sim, mas cada creme tem uma concentração de ureia diferente. Então, quer dizer, o hidratante para os pés vai ter uma concentração muito maior. Isso aí. Só que às vezes também para os pés, um dia a gente pode bater um papo sobre isso, porque as pessoas têm muita rachadura, né? Elas apresentam aquela rachadura, tem gente que fala incomoda. Que é micose, outros que é ressecamento. Então, e não é bem por aí. Mas assim, a concentração de ureia para os pés, às vezes, a gente coloca 10, 15, depende do paciente, tá? Depende da situação que se encontra, tá? A textura daquele pé. Então, isso quer dizer que não tem, assim, um componente. Dependendo do tipo de pele que eu tenho, eu posso precisar do mesmo componente que você, só que em quantidades distintas. Isso. Ou de um componente completamente distinto. Completamente distinto. Só que assim, eu preciso hidratar. Um hidratante bom é o hidratante que se adequa a você usar. Por exemplo, o B-pantenol é bom para a pele porque ele reestrutura, ele cicatriza, é bom, tá? Eu falei da nicotinamida, também é bom, tá? Então, eu preciso de substâncias que também façam filme. Por exemplo, eu posso hidratar com óleo? Posso hidratar com óleo. Mas como eu vou hidratar? É que o óleo não vai deixar eu perder água. Não é que ele vai acrescentar nada para hidratar, ele bloqueia. Ele bloqueia. Ele bloqueia a minha perda de água, porque eu faço um filme. Então, existem vários tipos de situações, né? Existem várias situações para cada paciente. Por isso não dá pra gente generalizar, né? Não. Mas, por exemplo, para bronzear, eu posso e preciso hidratar a minha pele. Com aquele hidratante que aí eu vou aprender com o meu dermatologista, com o meu médico, que vai ser o ideal para mim. Sim. E isso tem que ser feito muitas vezes uma grande pesquisa, porque tem gente que fala assim, eu tenho alergia a hidratantes. Eu passo em pipoca, é alergia. Às vezes determinado hidratante pode ter, você já me disse isso, algum componente que bloqueia a saída do suor. E aí isso pode trazer essas brotuejinhas. Porque assim, o que acontece? Isso no caso da substância do cloridrato de alumínio. Mas é interessante falar sobre os hidratantes que dão alergia, porque na maioria das vezes eles têm muito cheiro. E às vezes uma das maiores substâncias alergênicas é a fragrância. Então, a fragrância, que ela vem lá em última concentração, tá? Ela às vezes dá alergia no paciente. O paciente ele é um dos maiores componentes alergênicos nos produtos. Então, às vezes as pessoas falam assim, olha, eu tenho alergia ao hidratante. Mas calma, veja o hidratante que você está utilizando, tá? Para que você utilize às vezes um sem cheiro e uma concentração diferente. Porque
toda a pele precisa de hidratação, mesmo a pele com acne. Que as pessoas acham que não precisam. Pois é. Já tem excesso de óleo, não precisa, Pois é, né? só que hidratação é, teoricamente, vamos falar assim, água, tá? E não óleo. Então, até uma pele acneica em tratamento, ela também precisa de hidratação. A gente tem um mito e verdade sobre, justamente, se não me engano, sobre isso, sobre hidratação. Ó, borrifar água termal durante a exposição solar faz bem para a pele. Faz, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas por quê? É só água. Então, Kátia, olha que interessante, não é só água. A água termal, ela tem propriedades, tá? Ela tem uma concentração de cálcio, de sódio, é tudo muito bem controlada. E tem vários estudos que mostram, tá? Em alguns casos, que as águas termais, elas são boas até para cicatrização. Ah, ajuda? É. Então, assim, a indústria, né, essa parte bioquímica no qual eles mostram pra gente, os estudos da água termal, existem alguns laboratórios que são muito corretos com isso, e ela é muito boa. Existe até diferença de concentração de cálcio e de cálcio de água termal para água termal. Ah, é? Então, faz muito bem? Faz sim. Então, quer dizer, eu quero um bronzeado bonito, eu posso ter? Pode, mas aquilo que você parece bobeira, que você vê a pessoa... Não é. Mas tem gente que acaba se banhando, acho que a Xuxa faz isso, que eu já ouvi dizer, com água de coco e fica no sol. Isso não pode dar mancha na pele? Então, a água de coco não existe, pelo menos até onde eu saiba, não existe estudos que eu vou te falar, assim, falar para o meu cliente, para o meu paciente até ou em casa, olha, passe água de coco e vá para o sol. Né? Não, eu não posso falar isso porque eu não vejo estudos. A água termal eu posso te falar, olha, saia do mar e passe água termal, porque realmente ela vai fazer bem à sua pele. Porque quem te garante que toda água de coco tem a mesma quantidade de substâncias? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente passa e da forma com que a gente passa. E de cada paciente, porque tem paciente até que é alérgico à substância, encosta, toca em alguma coisa, então eu não indicaria isso. Quer usar água termal? Eu acho muito interessante. Acho que quando você era adolescente eu devia estar nessa moda também, de você passar refrigerante à base de cola. Porque você vai ficar bem morena. Aí a mulherada se besuntava de refrigerante à base de cola, crente que ia ficar num bronzeado lindo. E o urucum? Urucum, então. Nossa, quanta gente se queimou, foi pro hospital com urucum. Então, olha, eu realmente sou dessa época que o pessoal usava isso, usava urucum. Nossa, ficava torrando aquela coisa assim, eu literalmente torrando. E aí, o que se observa hoje? Um alto índice de pessoas com cada vez mais manchas. Você quer ver o quanto sol a pessoa tomou? Eu dou uma olhada. O paciente chega, você olha pro colo. Bom, e eu que... Se eu saio 2 quadras, eu já fico com a marca da camiseta. Você olha pro colo. Naquela época, as pessoas tomavam muito sol, queriam esse bronzeado, mas não é de uma forma adequada. E aí a gente não pode esquecer que são peles distintas. Sim. Eu posso ter tomado muito sol na minha adolescência e você também. A minha pele não mancha com tanta facilidade. De outras pessoas mais branquinhas, vão surgindo manchas e muitas vezes manchas, não é que vão aumentando, mas são outras manchas próximas que vão se unindo àquelas, né? Sim. E aí, Kátia, uma coisa interessante, olha como é a tecnologia. Hoje em dia as pessoas falam assim, protetor solar via oral, né? Protetor solar tomando. Mas isso funciona? Tá? Então, entendam o seguinte em casa, protetor solar por via oral, tomando, não é um protetor solar que eu vou substituir o protetor solar tópico. Então, para que ele serve? Muito legal a pergunta. Para que ele serve? Lembra daquela brincadeira nossa do antioxidante? Lembro. Da proteção? Ele faz isso, ele faz uma proteção de DNA. Ele protege o meu fibroblasto, ele protege o meu DNA da célula para que eu não tenha essa agressão tão grande. Então, vale a pena? Vale muito a pena. Cada vez mais existem estudos, tá, que demonstram que vale a pena o paciente tomar substâncias que fazem parte do que nós chamamos de proteção solar via oral. Tomar com orientação médica. Não é para chegar na farmácia e sair comprando todas as novidades do mês e sair tomando por conta própria, porque a gente sabe que às vezes até um chazinho que parece ser singelo, quando tomado junto com a medicação, pode potencializar a ação desse medicamento ou zerar ou minimizar bastante a ação do medicamento. Então, não pode fazer nada por sua conta e risco, né? Não. Olha, eu vou te passar aqui o site da doutora Isabel Martinez. Quer saber de outras matérias bem legais? O site dela é o www.clinicamartinez, com Z no final, .com.br. clinicamartinez.com.br. Doutora Isabel Martinez, claro que volta mais vezes, querendo sugerir os temas. É que você tenha dúvidas, pode mandar pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Beijo, obrigada. Se a gente não se vê mais, um Feliz Natal, viu? Obrigada, de muita paz pra você e pra tua família, tá? Obrigada, amiga.